Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 4 da monitoria da disciplina de anestesiologia do curso de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba. Já me apresentando, eu sou o Gabriel, discente do sétimo período de odontologia da Unicerrado, e o professor titular dessa disciplina é o Dr. William Eduardo Pirola. Bom, e a aula de hoje ela vai ser sobre dor. Então, uma aula bem rapidinha, bem tranquila, então vamos dar início a ela. Bom, a palavra dor. Todo mundo sabe que existe uma frase muito famosa que é a dor é subjetiva. E isso é verdade, porque a dor ela não é só biológica, porque além delas ter esse cunho biológico, ela também tem muito do psicológico do indivíduo. Então, a mente do indivíduo, a ansiedade, enfim, tudo vai interferir em como ele vai interpretar esse estímulo, né? Às vezes, vamos supor, né? Fazer um teste, digamos assim. Aí eu pressionar essa agulha na minha pele, eu tenho um senso de dor totalmente diferente do que alguma outra pessoa. Às vezes outra pessoa pode sentir mais dor ou menos dor, e isso é variável de indivíduo para indivíduo, tá? Dor. Então, a dor ela pode ser interpretada de diversas formas para cada pessoa, né? Então, voltando àquele cunho da subjetividade. Com isso, uma dor ela pode variar entre um leve desconforto até uma pior dor possível. E esses dois pontos a gente pode atribuí-los a um mesmo estímulo para pessoas diferentes, tá? Então, como eu já havia citado e torno a falar novamente, às vezes, vamos supor, sobre um procedimento eu sinto apenas um leve desconforto, enquanto uma outra pessoa pode sentir a pior dor possível, realizando o mesmo procedimento, utilizando as mesmas técnicas, demorando o mesmo tempo. Então, é algo extremamente variável, tá? Voltando ao fato de que é extremamente variável devido a fatores individuais do próprio ser. Então, de novo, a dor ela é algo subjetivo e diversos fatores influenciam nessa percepção de dor, como o psicológico, que é um dos principais, né? Aqui eu trouxe uma imagenzinha bem filosófica, enfim, de que não generaliza o sentir, cada um sente da sua maneira, tá? No entanto, a gente tem algumas classificações de dor quando a gente parte do ponto de vista biológico e fisiológico, tá? Bom, quanto à classificação da dor, a gente tem algumas classificações. Nesse slide eu divido elas em duas classificações, avaliando o ponto de vista biológico e fisiológico, né? Então, primeiro a gente tem a dor nociceptiva, ou então a gente vai ter a dor neuropática, cada uma com a sua definição. A dor nociceptiva ela está relacionada com ativação mecânica, térmica ou química dos receptores aferentes nociceptivos, ou seja, a dor nociceptiva ela está relacionada mais com o sentir, né? Então, aos próprios estímulos mecânico, térmico, né? Calor ou até mesmo químico, pela parte dos aferentes, que são justamente os receptores sensoriais que recebem essa informação e mandam direto para o sistema nervoso central, tá? Lembrando lá um pouquinho da fisiologia, da anatomia também, e pode ser classificada como de origem visceral ou somática, tá? Na sequência a gente tem um quadro falando o que é classificado como algo somático e algo visceral. O visceral está mais associado às vísceras, ou seja, algo mais interno, enquanto a dor somática ela é algo mais do corpo no geral, ou seja, pele, músculos, são assim circunstâncias que a gente lembra mais do corpo, né? Apesar que as vísceras também estão relacionadas com o corpo, mas no quadrinho a gente vai entender melhor como que ficam essas divisões. Agora falando da dor neuropática, acredita-se que ela seja resultado da atividade somatosensorial anômala do SNP ou do SNC. SNP, Sistema Nervoso Periférico, e SNC, Sistema Nervoso Central. Além disso, associa ela à nevralgia do trigêmeo, síndrome da ardência bucal e nevralgia pós-herpética também. Aqui restabelecendo uma relação com tecidos nervosos, tá? Aqui o quadrinho que eu tinha falado para vocês, a dor somática está relacionada com pele,
subcutâneo, músculos, tendões, ossos, articulações. Ela pode ser superficial ou profunda. Ela é bem localizada e tem uma irradiação local. A dor visceral ela já é mais relacionada a vísceras e serosas, em geral descrita como profunda, geralmente difusa e mal localizada, e pode haver dor referida, por vezes à distância. Ou seja, isso aqui é uma dor irradiada, tá? Uma classificação extremamente comum, principalmente quando a gente passa do ponto, quando a gente pega do ponto de vista da patologia, das disciplinas específicas também que derivam inclusive da patologia, da semiologia, enfim, é classificar se uma dor ela é aguda ou ela é crônica, tá? Então, essas duas classificações são assim uma das principais e vocês vão ver bastante daqui para frente, tá? Em geral, em resumo, uma dor aguda, ela é uma dor recente. Uma dor crônica é uma dor, como o próprio nome diz, crônica, então ela já está ali já tem algum tempo. Por ela ser classificada como uma dor recente, que inclusive a dor aguda, por muitas vezes ela é referida como mais intensa do que a crônica, então a gente imagina ao menos tem como suspeitar da origem, possivelmente a gente vai ter um dano tecidual identificável. Ela vai responder a terapia analgésica convencional utilizando anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente vai resumir como AINE, tá? O anti-inflamatório não esteroidal, ele é o oposto do anti-inflamatório esteroidal, tá? O anti-inflamatório esteroidal, os famosos corticoides, são derivados de hormônios, enfim, e eles acabam tendo esse efeito anti-inflamatório muito mais forte do que comparado aos não esteroidais. Como exemplo de anti-inflamatório não esteroidal, a gente tem o ibuprofeno, tá? Muito utilizado. Então, numa situação dessas do dor aguda, você toma um ibuprofeno e vai resolver, tá? E essa dor, ela vai reduzir à medida que transcorre a cura e possui um término previsível. Por quê? Porque você sabe a origem e você tá vendo ali o que tá causando ela. Em contrapartida, a dor crônica, ela vai ser uma dor ali de maior duração. Como ela é de maior duração, você já não sabe mais a origem, porque muitas vezes uma dor ela começa aguda e no ato de você não solucionar essa dor aguda, ela vai se cronificar, porque o corpo ele vai se adaptar com isso, tá? É algo que o corpo vai se adaptar. Ele vai se adaptando na medida do possível. Muitas vezes você para de sentir, entendeu? Ou então o corpo vai se adaptar frente à situação, parando que você sinta pelo menos aquela dor mais intensa, diminuindo a sensação de dor, tá? Muitas vezes, pacientes com dor crônica podem exibir depressão e funções reduzidas, tá? Então, aqui um quadrinho também demonstrando as diferenças da dor aguda e da dor crônica. A dor aguda ela é uma lesão extensa ou interna relacionada com agente causador, intensidade sensível, tratamento mais fácil, liberação de catecolaminas. Uma dor crônica ela já é relacionada a lesões mais antigas, de 3 a 6 meses. Pode ou não estar mais associada ao agente inicial, porque pois muitas vezes, vamos supor, você começa sentindo algo no braço e aí não resolve. Vamos supor que essa dor irradia para a mão, mas aí você nem vai lembrar mais que você tinha dor no braço, agora você só vai lembrar da sua dor na mão e aí você também não lembra dessa relação. Então é por isso que é difícil identificar o agente inicial, porque muitas vezes essa dor ela vai irradiando, tá? A intensidade dela é variável e o tratamento no geral é mais difícil porque você não sabe a causa, entendeu? A causa você sabia há cerca de 3 a 6 meses atrás e às vezes até mudou essa causa, tá? Escala de dor. Gente, essa aqui já tá caminhando para a última parte da aula, falei que ia ser bem tranquilo. Mas assim, com o intuito da gente entender melhor o grau de dor do paciente, porque é algo extremamente subjetivo, a gente tem disponível algumas escalas de dor para o paciente poder demonstrar a sua intensidade de dor, tá? Então, ó, a escala de dor é referida como alguma das alternativas que podem ser utilizadas com o intuito de obtenção de um feedback do paciente acerca do seu nível de dor. Aqui nessa aula eu vou abordar para vocês uma escala de intensidade de dor, uma escala numérica de intensidade de dor e uma escala analógica visual EAS. Todas são escalas de dor, tá? Então essa aqui é uma das escalas de intensidade da dor subjetiva. Então, ó, vamos supor, você começa a anestesiar o paciente.
Aí lá, eu tô com dor. Aí você pede pra ele mostrar nessa, nesse gráfico, nessa escala, né, na verdade, o seu grau de dor. Ele vai falar, ah, é dor intensa. Então, assim, é mais só pra você ter uma noção do que o paciente está sentindo. Porque, cara, dor intensa aqui, a falta só 2 pics para último. Então, esse paciente ele tem uma sensação de dor muito alta. Então, você vai ter que ter um manejo mais compreensivo com ele, tá? A escala numérica de intensidade de dor aqui a gente avalia por números, tá? Algo mais específico, assim. E por fim, mais ou menos importante, a gente tem a escala visual analógica, né? Que além dela ter essa escala numérica, ela também tem umas caretas, enfim. Isso aqui às vezes é até melhor ser utilizado com criança por conta dessa questão figurativa, né? Fica mais lúdico para lidar com criança. E, por incrível que pareça, não era a última parte, tinha essa partezinha aqui, mas são as consequências da dor. Então, gente, uma dor ela pode gerar diversas consequências, porque quando você está com dor, muitas vezes você não consegue fazer coisas do seu cotidiano. Por exemplo, uma dor na coluna te impossibilita até mesmo de deitar, né? Dor no joelho, de andar, enfim. Então, muitas vezes a gente vai ter perca de função que a gente denomina. Porque possivelmente na patologia, vocês também vão ver isso na imunologia, mas uma das consequências da inflamação, que também está muito relacionada com o processo de dor e de cicatrização e de reparação tecidual, na verdade, é a inflamação, e um dos passos da inflamação é a perca de função, inclusive o último passo, tá? Então, assim, é uma fisiologia muito bem aplicada que a gente tem no corpo, tá? E entrando de forma mais específica em algumas das consequências de dor, o que a gente pode relatar? Que as dores podem promover algumas consequências consideradas comuns em caso de algum dano, sendo elas interferir no sono, resultar em taquicardia, uma respiração ofegante, em irritabilidade. Essa irritabilidade muitas vezes em função da redução do lazer ou do humor do paciente que fica alterado. Ai, Gabriel, não entendi. Vamos supor que você está com uma pulpite. Uma pulpite é a inflamação da polpa. É uma das Dizem que é uma das piores dores que existe, tá? Inclusive, aí você vai ter que procurar um endodontista muitas das vezes. Gente, todo mundo que tem dor de dente relata que é impossível dormir, porque o negócio fica latejando ali, você fica sentindo aquela dor aguda, assim, ó, sem parar. Então, assim, interfere no seu sono. Muitas vezes, quando você tá com dor, os seus batimentos também ficam acelerados e, consequentemente, junto com a taquicardia, a gente também vai ter uma respiração ofegante, porque o coração tá ali palpitando que nem louco, então você vai ficar ofegante, tá? Muitas vezes também relacionado a essa dor. E se você não tem sono, se seu coração tá palpitando que nem doido, se sua respiração tá ofegante, consequentemente você vai ficar mais irritado. Porque se você também não tem sono, você também vai ter uma redução do lazer e também o seu humor vai ficar alterado. Não só isso, gente, mas por exemplo, você tá com uma dor de dente muito alta, você acha que você consegue se alimentar direito? Não consegue. Então, assim, são todas essas circunstâncias que resultantes da dor que acabam interferindo na qualidade de vida do indivíduo, tá? E por isso que a gente está aqui para solucionar essas circunstâncias de dor e melhorar a qualidade de vida do indivíduo, tá? Então chegamos ao fim de mais uma aula, tá? A próxima aula vai ser sobre a fisiologia do sais anestésico, então é uma aula maiorzinha. Essa aqui foi bem clean, bem leve, mas em compensação a próxima ela vai ser mais pesada. Espero todo mundo na próxima aula, espero que estejam todos gostando, tá? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou então mandar lá no grupo da monitoria, tá? Obrigado.